Saber Direito desta semana, o professor Juarez Júnior traz um curso sobre direito processual administrativo. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as fontes do direito disciplinar, a responsabilidade funcional, as sanções e transgressões disciplinares, o devido processo legal disciplinar e o julgamento e controles interno e externo do ato disciplinar. Já está no ar a aula 4. Minhas amigas, meus amigos, voltamos agora para a nossa aula 4. E na aula 4 a gente vai tratar sobre os princípios processuais disciplinares. Agora que a coisa vai começar a ter dinâmica, a gente vai entender agora o processo disciplinar funcionando, como é que as coisas acontecem, como é que a gente faz para iniciar o processo, quais são as características, né, da sua condução, da sua instrução. E aí, ao final, a gente vai ter compreendido minimamente a atuação do processo disciplinar. Eu sou o professor Juarez, vamos conversar sobre o processo disciplinar, que é o que a gente tem feito aqui desde a primeira aula, sobre o controle disciplinar da administração pública, tá bom? Vamos lá. Os princípios processuais disciplinares, vamos começar pela oficialidade. O princípio da oficialidade diz o seguinte: princípio no qual a autoridade administrativa, ao iniciar a prescrição disciplinar, deverá exaurir todas as etapas do processo, independente da colaboração do noticiante. Vou até acrescentar um pouco desse negócio que eu acabei de ler aqui. O princípio da oficialidade não é só a obrigação que a administração tem de dar continuidade ao processo quando, mesmo que não haja colaboração daquele que trouxe a notícia. O princípio da oficialidade faz com que a administração ela se posicione proativamente a iniciar a investigação independente de qualquer notícia por parte de alguém. Então, ela pode percepcionar isso. É diferente, por exemplo, no judiciário do alcance penal. O alcance penal tem que ter uma ação proposta pelo Ministério Público para que o judiciário atue. Então, o judiciário não tem esse princípio da oficialidade, porque ele age por provocação. A administração não, ela pode ser provocada, mas ela pode percepcionar também isso e tomar providências, iniciar providências a respeito das questões de aparente interesse disciplinar, independente de ter sido provocado. Então, isso é que constitui o princípio da oficialidade na administração. O formalismo moderado, o que é que significa esse formalismo moderado? Significa que nós temos uma particularidade para explicar esse fenômeno da incidência, da regência desse formalismo moderado, desse princípio dentro da administração. É que a administração ela não é composta só por integrantes que tenham conhecimento jurídico, tenham formação jurídica. Nós temos várias secretarias, vários ministérios, né, de áreas específicas, e esses ministérios têm comissões processantes. E essas comissões processantes, elas são formadas por integrantes de carreiras completamente distintas do direito, às vezes. Eu posso ter, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, eu tenho comissões de processo disciplinar em que essas comissões são formadas por engenheiros, né, técnicos de determinadas áreas que não têm formação jurídica. Então, esse formalismo moderado, ele facilita o manejo desse processo disciplinar sem ficar preso àquela coisa ortodoxa do direito, que muitas vezes ela só é própria de quem tem formação jurídica. Então, é possível que você tenha, no Ministério da Saúde, você tenha comissão formada por servidores da saúde, médicos, né, engenheiros, enfermeiros ou enfermeiras. Você pode ter comissões formadas dessa natureza sem esse conhecimento mais aprofundado da área do direito. Por isso, o formalismo moderado, essa coisa da linguagem mais simples, essa coisa de você não ficar preso a esses elementos mais concretos do direito, é que rege também o processo disciplinar, e isso é muito interessante. A verdade real é uma das regências também do processo. Não é aquilo que chega para a administração tão somente, não é aquela antiga verdade sabida. A verdade real é aquela que, depois de processada sob a esteira do contraditório e da ampla defesa, oferece uma impressão mais aproximada possível do que realmente aconteceu, porque muitas vezes nem sempre é exatamente o que aconteceu, né? O real mesmo só sabe quem estava lá na hora, quem estava presente é que sabe, que estava lá, quem participou daquilo é que sabe. Mas, no final das contas, você tem, na verdade real, uma aproximação bem relevante daquilo que realmente tenha acontecido no cenário desse processo disciplinar, tá?
E aí um princípio que é extremamente caro para o processo disciplinar e para todas as áreas do direito restrito, que são aqueles que importam em patrimônio ou então nas liberdades, né, que são as categorizadas como direito restrito, é o contraditório e a ampla defesa que estão inseridos no devido processo legal. Tem um disciplinarista, um grande amigo meu aqui em Brasília também, o professor Léo da Silva Alves, que ele fez uma dissecação desse termo e colocou que o devido era o adequado, né, que o processo era o encadeamento dos atos, né, e que o legal era a previsão na norma. Tinha que ter previsão na norma para atos encadeados, né, e adequadamente. Eu fiz uma outra digressão em que eu entendo que o devido dessa expressão, devido processo legal, tem uma relação com dívida. É mais ou menos como se o Estado tivesse e tem o poder de mostrar a sua força, de aplicar a sua força sobre o servidor, mas para a realização dessa aplicação da força, ele deve ao indivíduo um processo. Então, seria uma dívida de atos encadeados, né, previstos na lei. Ninguém quer ser processado. Imagina, quem que gosta de ser processado? Mas você imagina se a gente fosse sancionado sem processo? Seria muito mais desastroso. Então, processo é algo necessário, é algo que você precisa submeter-se a ele para que o Estado imponha a sua força, o seu poder e aí realize a sua atividade realmente de controle das atividades, né? E aí, nesse devido processo legal, a gente tem algo que é um instrumento usado para o manejo do devido processo legal, que é o contraditório. O que é o contraditório? O contraditório é um instrumento, ele não tem um finalismo nele mesmo, em si próprio, não tem. O contraditório, ele funciona, tem até um exemplo mais ou menos pitoresco que eu falo, com relação ao contraditório, e aí vai diretamente para aqueles que não têm formação jurídica, para compreender um pouco melhor. O contraditório eu compreendo como sendo um caminhãozinho, vamos dizer, um caminhãozinho baú, que se desloca de um lado a outro, né? E quando esse caminhãozinho está carregado de algo de importância, eu digo que ele está transportando a ampla defesa. A ampla defesa, ela não tem pernas próprias. O veículo de locomoção da ampla defesa é o contraditório que estabelece as comunicações. E aí, quando essas comunicações têm efetividade, a gente pode dizer que esse contraditório ele foi realizado materialmente. Quando ele só movimenta peças sem significado, aí os doutrinadores chamam de contraditório formal. Ele está na forma, mas ele não está no conteúdo, não tem efetividade. E essa questão do contraditório ser formal ou material, ele é muito importante porque a efetiva atuação da ampla defesa depende de como esse contraditório levou essa carga. Então, trazendo, por exemplo, do caminhãozinho, é como se o caminhãozinho, que é o contraditório, transportasse uma carga valiosa, que é a ampla defesa, os instrumentos da ampla defesa, e a descarga desse caminhão fosse uma descarga qualquer, assim, sem nenhum cuidado, sem você pegar aquela carga e alocar nos devidos lugares, dar significado para aquela carga. Quando você não tem esse significado para essa carga, diz-se que houve contraditório, mas houve contraditório só na forma, não houve contraditório material. O contraditório material é quando a descarga desse material que vai nesse caminhãozinho leva para o destino significado, ele é recebido com significado, tá? Isso é uma expressão bem simples para quem não tem proximidade com o direito, né, com a terminologia do direito, compreender um pouco mais o que é contraditório e ampla defesa. Contraditório é um instrumento e a ampla defesa é aquilo que é transportado nesse instrumento, né? E uma vez esse instrumento transferindo o significado, esse instrumento recebe o nome de contraditório material. Se ele simplesmente ocorre, mas não transfere significado daquilo que ele está levando ou trazendo, então ele existe, mas ele existe apenas na forma, e existindo na forma ele não está a serviço da ampla defesa, não está a serviço do fechamento do devido processo legal. Tá bom? Vamos avançar aqui para a celeridade, que é um princípio também que informa o processo disciplinar, é a celeridade. A gente não pode confundir celeridade com pressa. Isso é um erro gritante que muitas vezes se confunde, né? É você achar que fazer um processo ultra rápido está atendendo à celeridade. Não necessariamente. É possível que um processo disciplinar precise realmente de mais tempo, precise ser muito mais trabalhado, muito mais maturado, e isso envolve tempo, né? Então, celeridade, ela tem a ver
com o desenvolvimento da eficiência. É você fazer o processo, você desenvolver o processo cumprindo as etapas de forma regular, né, sem atropelo, sem nenhum alijamento, sem nenhuma remoção de componentes importantes do processo, e aí você tem ali a celeridade. Como eu coloquei aqui no texto, o princípio do qual se roga rapidez adequada para a solução das demandas disciplinares. A celeridade processual está prevista no texto constitucional. Lá no artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí, o inciso 78 diz o seguinte: a todos no âmbito judicial e administrativo, e isso aí é uma parcela interessante de compreensão, é que a Constituição, ela equiparou os processos administrativos aos judiciais. Então, se eu cobro celeridade nos processos judiciais, eu cobro também nos processos administrativos, porque eles se equipararam, né? Então, diz, a todos no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo. Essa razoável duração do processo tem a ver com esse aspecto da celeridade. Até no próprio texto da Constituição diz a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Mas, em nenhum momento, isso tem referência com pressa, tem referência com regularidade funcional. Com a celeridade tem a ver com a regularidade do trâmite desse processo, tá bom? Então, isso é uma questão interessante que a gente não pode perder. Vamos voltar aqui agora para a gente discutir agora as categorias dos processos regulares. Trabalhamos aí, nós falamos em aula passada, que a administração pública tinha que trabalhar mais os aspectos de prevenção. E aí você evitaria que vários processos disciplinares que foram instaurados, né, sem legitimidade, sem os conectivos pré-processuais de autoria e materialidade, por exemplo, né, estejam aí nas corregedorias abarrotando esse sistema correcional pelo país. Então, as categorias processuais, elas também são importantíssimas quando você está valorando a atividade. Quando um indivíduo pratica uma determinada conduta, eu tenho que ver, para a instauração processual, esses conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade. A autoria é porque não se pode instaurar processo disciplinar ainda para descobrir quem fez alguma coisa, qual servidor que praticou alguma conduta. Essa informação ela é precedente, ela já deve existir. E às vezes eu não tenho essa informação. Para eu ter essa informação, eu vou buscar isso numa investigação preliminar, em algum instrumento que me ofereça essa informação, porque só aí eu estarei legitimado a instaurar um processo disciplinar. Antes disso, não. Mas aí, se por acaso eu tenho essa autoria e tenho a materialidade, eu faço uma análise dessa materialidade, vejo a dimensão dessa materialidade, quais os contornos e alcances dessa materialidade, porque ela vai me servir muito para escolher a via processual, porque eu tenho categorias distintas de processo. Eu tenho processos que têm um determinado alcance e tem processos que têm um outro alcance mais avançado. E a dimensão dessa materialidade é que vai me ajudar a definir qual é o processo mais adequado. A gente vai trabalhar as categorias processuais, eu até anotei aqui, assim como um roteiro para seguir, eu anotei aqui o tipo do processo e em seguida a conceituação. Mas eu tenho uma experiência de quando eu chego em alguns estados, essas nomenclaturas elas mudam muito, porque eu havia dito em aula passada que existe uma autonomia legiferante dos entes da federação para legislar sobre esse tema. Então, eles conseguem, às vezes, criar nomes para coisas que, em determinados outros lugares, têm nomenclatura diferente. Então, eu fiquei assim meio constrangido de ficar falando de uma coisa e, no fim, o aluno diz, não, isso aqui não é isso. Então, eu mudei a metodologia de colocar esse tema. Ao invés de eu falar o que é o termo e dar a conceituação, eu estou fazendo o processo inverso. Nós trabalhamos agora com a conceituação e, em seguida, a gente coloca o nome que é adequado para o normativo de cada um que está me assistindo. Então, existe uma categoria de processo que é destinada a apurar faltas disciplinares sujeitas a sanções, exceto a demissão. Então, você pratica uma conduta, essa conduta é apreciada em sede processual, mas, efetivamente, ela não resultará, ao final, numa aplicação de uma sanção demissionária. Se isso é algo conhecido, perceptível, então, esse instrumento processual, em vários lugares, em vários estatutos por aí, chama-se sindicância. Em outros, talvez não chame.
mas sindicância, normalmente, é um instrumento destinado a apurar faltas disciplinares sujeitas a sanções, exceto a demissão. O processo administrativo disciplinar, que é uma outra categoria processual disciplinar, é um instrumento hábil a apurar transgressões graves sujeitas a sanções demissionárias. Veja que nós estamos trabalhando duas categorias de processo. A que a gente chama aqui, nessa abordagem de sindicância, que é destinada a apurar faltas não sujeitas a sanções demissionárias, e nós temos o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Né? Esse PAD, ele é um instrumento que ele tem um alcance maior. Ele tem um alcance e a possibilidade de oferecer à autoridade que determinou a instauração uma opinião pela imposição de sanção demissionária. Então, basicamente, são essas duas categorias processuais disciplinares. Avançando aqui e trazendo para essa história das sindicâncias, né, a gente fez aqui uma separação de modelos de sindicância para que a gente tenha uma noção de qual é o tipo que me interessa nesse momento. Eu tenho aqui a sindicância inquisitorial. O que é que seria a sindicância inquisitorial? É justamente aquela sindicância que ela se destina a reunir os conectivos pré-processuais. Ela é realizada talvez até discricionariamente, né? Não tem tanto rigor de transparência, ela é meio mais ou menos sigilosa às vezes, porque não tem uma figura acusada ainda, não está se buscando ainda essa figura, né? E não carece de contraditório e ampla defesa, pois não possui caráter punitivo. Agora, por que ela não possui caráter punitivo? Porque normalmente ela não está apurando a falta disciplinar, ela está tentando descobrir quem foi que fez e o que fez e qual dimensão fez. Reunido isso, eles vão encaminhar, quem está produzindo essa sindicância, vai encaminhar para a autoridade para que ela realmente faça a escolha da via processual mais adequada, né? Quando a via processual adequada é a via da sindicância mesmo, porque a falta é uma falta de menor importância, de menor relevância e tudo, essa sindicância normalmente ela começa com uma condição que didaticamente a gente chama de sindicância autônoma. O que é a sindicância autônoma? É uma sindicância que, observando as garantias do processo, né, porque aí tem todo aquele aparato do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e tudo, ela resulta numa sanção disciplinar. Essa sindicância, né, didaticamente, a gente chama essa sindicância de sindicância autônoma, né? Mas existe uma outra possibilidade. Qual é? É a possibilidade da sindicância, né, ela iniciar com a ideia pela dimensão material de que seria autônoma, mas à proporção que essa sindicância vai se desenvolvendo e as pessoas vão sendo ouvindo e o lastro probatório vai crescendo, é possível que haja um indicativo de que a dimensão material não é exatamente aquela, é muito maior. Então, se essa dimensão material é muito maior, o que vai competir a comissão processante? Fazer um relatório à autoridade que determinou a instauração, relatar que a dimensão material está extrapolando os alcances da sindicância e opinar pela instauração de um processo administrativo disciplinar. Isso acontecendo, essa sindicância, que começou como uma sindicância autônoma, ganha um título pedagógico para a compreensão de sindicância conectiva. Então, teríamos a sindicância inquisitorial, que ainda vai reunir os conectivos pré-processuais, e temos a sindicância autônoma, que é aquela que já definiu a dimensão material, e aí já sabe quem foi também, já tem autoria, tem materialidade, ela começa, mas aí percebe-se que ali é uma ponta do iceberg, tem muito mais problema envolvido, e aí esses problemas não comportam naquela sindicância. Há uma proposta para que se instaure um processo administrativo disciplinar. E aí a instauração desse processo administrativo disciplinar faz com que aquela sindicância que passa agora a ser a peça inicial do processo disciplinar, né, em vez dela ser um resultado nela mesma, né, ao final dela propor uma aplicação de uma sanção, ela propõe a instauração do PAD. E aí ela propondo a instauração do PAD, ela funciona como a peça vestibular, ou seja, a peça inicial, né, que legitima a instauração daquele PAD. É importante a gente atentar para esse detalhe. E aí a gente vendo aqui agora a competência instauradora. A competência instauradora, eu vou citar aqui o artigo
143 da Lei 8.112, que fala da competência instauradora aqui no âmbito da administração pública federal. Mas aí, você que está me assistindo aí em qualquer dos pontos do Brasil, você vai ter a compreensão de que o seu normativo tem uma fala específica para isso. Então, essa fala da 8.112, ela só serve para os servidores federais, para os servidores públicos civis da União. Diz o seguinte, artigo 143, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediatamente, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. A gente até já tinha falado disso em outra aula, mas eu tive que trazer para cá para a gente repetir, porque a gente não pode perder isso aqui de vista. Por quê? Porque tem uma questão lá na prescrição, que diz respeito à deflagração do processo administrativo. E, aliás, ao conhecimento do fato pela administração. E aí eu tenho aqui uma situação em que a autoridade que tiver conhecimento. Então, esse momento é importante porque a prescrição começa a contar exatamente daqui, do momento em que a administração teve conhecimento do fato. E aí a administração, tendo esse conhecimento, ela vai deflagrar o processo disciplinar. A prescrição começa lá no conhecimento do fato e é interrompida com a instauração do processo. Lembra que a gente falou na aula anterior? Então, esse artigo 143 é importante para a gente compreender. O detalhe é que aqui não fica muito bem definido quem é essa autoridade que vai tomar conhecimento. Se é uma autoridade de nível de competência para instaurar a sindicância ou se é uma autoridade administrativa de um escalão inferior que tomou conhecimento e relatou isso para os escalões superiores, né? Eu tenho um entendimento de que essa autoridade de menor escalão, quando toma conhecimento e ela faz um ofício ou uma comunicação à administração, ali já se registra o conhecimento pela administração pública. E aquele ato de mandar uma comunicação já enquadra-se aqui nessa sindicância, que seria uma forma de já iniciar uma apuração. Não de ofício, mas por provocação, provocando os escalões superiores. Então, eu acho que esse momento do conhecimento pode realmente residir numa autoridade administrativa de menor escalão, talvez um chefe de setor, né, que tenha conhecimento disso e leve à autoridade competente. Aqui, nós vamos falar agora sobre os conectivos pré-processuais, que a gente já vinha falando deles, mas a partir desses momentos agora que a gente está falando, tem algumas coisas que vão ficar um pouco repetitivas, mas na verdade é para a gente massificar e situar. Porque quando eu falei no início, eu levei um conceito e o conceito ainda não tinha um alcance, não tinha um locus para ele, não tinha um local para esse conceito. E agora a gente está falando exatamente do local, né, sobre os mesmos conceitos. Os conectivos pré-processuais, eles são realmente importantes, porque eles são os legitimadores da instauração processual disciplinar. Se você não tem esses conectivos processuais definidos, você não pode instaurar processo disciplinar. O processo disciplinar, ele só pode ser deflagrado quando reunidos os conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade. Isso é fundamental, é o que nós chamamos de justa causa para a instauração. Essa justa causa só existe quando presentes esses conectivos pré-processuais. Porque é uma responsabilidade muito grande você processar disciplinarmente um servidor público. Você desestabiliza completamente uma situação quando instaura esse processo. Não que ele não seja necessário, que ele, quando é necessário, não importa essa desestabilização, mas ela ocorre de qualquer maneira e terrivelmente ela ocorre quando esse processo é instaurado sem justa causa. Imagina você estar respondendo a um processo disciplinar em que não foi feito um levantamento correto, a indicação da sua autoria não foi devidamente levantada e aí você está respondendo a um processo disciplinar. Vamos aqui com um exemplo interessante que eu vou passar para vocês. Digamos que eu sou servidor público e aí hoje, no dia que nós estamos gravando aqui essa aula, você tem a possibilidade de alguém fazer uma denúncia lá no meu estado do Ceará de que eu tenha cometido uma determinada conduta. A administração não diligenciou para saber se realmente eu cometi aquela infração que eles estão me apontando, instaura um processo disciplinar contra mim, eu tendo aqui uma informação de que nesse dia do ocorrido lá no Ceará, eu estava aqui na TV Justiça gravando essas aulas. Então, isso tornaria completamente legítimo o processo. Imagina você estar respondendo a um processo sabendo que você não há legitimidade para a instauração e que você é absolutamente inocente daquilo, você não tem nenhuma participação naquilo.
e a falha disso tudo é uma falha inicial da administração que não prescrutou corretamente os conectivos pré-processuais de autoria e materialidade, tá? E aí, tudo bem, achamos os conectivos pré-processuais de autoria e materialidade. Uma vez encontrados esses conectivos pré-processuais de autoria e materialidade, a gente vai deflagrar o processo, tem que deflagrar o processo. E o processo se inaugura por um instrumento chamado portaria. A portaria instauradora é quem inaugura isso, que começa esse processo. E essa portaria ela tem vários objetivos, né? Mas eu vou destacar aqui alguns que são importantíssimos, que a gente não pode se afastar deles, né? A portaria, ela designa a comissão processante, ela diz quem é que vai processar, né, nominalmente. Ela delimita o raio apuratório, ela diz quais são as condutas praticadas e aonde é que você vai investigar. E ela interrompe o prazo prescricional. Lembra que na nossa lei, na legislação da 8.112, diz que a instauração do processo interrompe a prescrição? Então está aí a portaria, como deflagradora do processo, né, interrompendo o curso prescricional. Se eventualmente o conhecimento do fato foi por uma autoridade já com competência para instaurar esse processo, né? Então, essa designação da comissão processante, ela é fundamental porque, como essa portaria ela está sujeita ao princípio da publicidade, ela vai se tornar pública, na publicidade dessa portaria é possível fazer um controle, por exemplo, dos integrantes dessa comissão. Se não há um laço de correlação entre os integrantes da comissão e o servidor implicado no processo, vai que é um filho de um integrante da comissão de processo, quando você publica isso, há um controle social, né, que verifica isso e diz: isso aqui não está errado. Esse membro da comissão processante é pai desse servidor implicado, ou irmão, sei lá, alguma coisa assim. Ou eles são muito amigos, são compadres, são lá, alguma coisa assim. Isso vai afetar completamente a legitimidade desse processo. Ela delimita o raio apuratório porque, já em decisões superiores aqui dos tribunais, você tem a ideia de que a portaria ela tem que delimitar minimamente os fatos. Isso facilita o manejo da defesa. Imagina você fazer um processo disciplinar e colocar na portaria dizendo que você está sendo processado porque você infringiu a Lei 8.112. Mas você infringiu a Lei 8.112 aonde? Não, foi a 8.112, é em algum lugar aí. Você não pode ter um alcance genérico. Você tem que dizer minimamente o que aconteceu. Você não precisa ser detalhista, porque o detalhe ele só vai acontecer lá no relatório, lá no final. Né? Você não pode adivinhar aqui no começo os detalhes, porque os detalhes vão ser levantados durante a instrução processual. Mas a portaria ela tem que delimitar o raio apuratório, tá? E ela tem o condão de interromper o prazo prescricional, porque aí a prescrição que vinha sendo contada, ela some da portaria para trás, ela some, e aí é contado depois, na legislação federal, é contado depois dos 140 dias, que é aqueles 60 mais 60, e mais 20 dias para o julgamento, tá? Então, essa é a portaria. Quando você tem a portaria, acontece a possibilidade de começarem a surgir incidentes processuais, como, por exemplo, o afastamento preventivo, né? O que é o afastamento preventivo? Vamos ver o que é isso, tá? O afastamento preventivo é a medida cautelatória sem caráter sancionador capaz de permitir uma prescrutação isenta de influências indevidas por parte do servidor afetado. Além disso, o afastamento preventivo permite que, por certo período, o servidor não venha a produzir novos prejuízos à regularidade do serviço público. Eu vou fazer novamente aqui uma leitura, mas agora do artigo da legislação 8.112, que fala sobre esse afastamento preventivo. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Ora, quando você tem esse afastamento preventivo, o servidor continua recebendo o seu salário, porque esse afastamento ele é diferente da suspensão, que é um afastamento de sanção, né, que a gente viu lá atrás. Mas esse aqui ele é uma medida cautelar dentro do processo disciplinar para garantir a investigação, tá? E não é necessariamente uma sanção finalista, não é uma sanção. Então, não sendo uma sanção disciplinar, ele não tem prejuízo da sua remuneração, por exemplo, tá? E aqui diz no parágrafo único: o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo,
fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Ora, essa abordagem é uma abordagem muito interessante, porque esse efeito extraprocessual, ele não pode alcançar, o processo ele não está regido pela preclusão. Lembra que a gente falou em aula passada que o processo tem um prazo para ser concluído, mas se esse processo não for concluído no prazo, ele continua, né? Mas o afastamento preventivo, ele está condicionado pela lei. Se a lei já tiver uma previsão de prazo, como é o caso aqui, que dá 60 dias mais 60 dias, né, de prorrogação para esse afastamento preventivo. Se o processo disciplinar não tiver sido concluído, o processo continua, mas o afastamento não, né? Ou existe a possibilidade de você ter um normativo que não delimita qual é o tempo, né, qual é o prazo do afastamento, fala em duração razoável do processo, e essa duração razoável do processo, ela, de qualquer forma, ela ficará vinculada ao tempo previsto na lei para a conclusão do processo. Se por acaso o processo não foi concluído nesse prazo, esse efeito extraprocessual não pode perdurar, o indivíduo tem que retornar às suas atividades, mesmo que o processo não tenha ainda finalizado. Uma outra coisa que se aborda com relação ao afastamento preventivo é que esses efeitos extraprocessuais da duração do processo, né, a duração razoável do processo, eles não podem alcançar outros momentos. Como, por exemplo, existem alguns normativos que dizem que o servidor que está respondendo a PAD, o processo, ele não pode pedir aposentadoria voluntária, tá? Beleza, ok, não pode pedir aposentadoria voluntária. Só que o processo do servidor já extrapolou o prazo previsto na norma para a sua conclusão, não foi concluído ainda e ele continua impedido de pedir aposentadoria voluntária. Ele pode continuar impedido de fazer o seu requerimento de aposentadoria voluntária? Não, porque se a administração não concluir ainda o processo, ele não pode agora ser penalizado pela demora da administração em concluir o seu processo. Observe que essas temáticas, elas estão sempre vinculadas ao prazo, porque quando eu falo que o processo disciplinar, os prazos são impróprios, aí dá a impressão de dizer assim, se é impróprio, para que serve esse prazo, se eu não preciso cumprir esse prazo? Ele serve justamente para balizar tanto a condução do processo, quanto esses efeitos extraprocessuais, como esse que a gente falou agora, ok? Vamos seguir. A instrução processual, ela vai trabalhar vários instrumentos, vários elementos. Ela vai trabalhar os meios de prova, ela vai ver que todos os recursos disponíveis para proporcionar a demonstração da verdade material em torno do fato disciplinar são os meios de prova, né, que podem ser testemunhais, documentais, e aí tem toda uma gama, né, de possibilidades de provas apresentadas. E aí eu faço aqui uma abordagem também sobre a careação, mas eu coloco a careação como sendo uma medida extrema, que se usa quando não se consegue chegar a uma conclusão, né? Aí você confronta testemunhas para saber, nesse confronto, quem é que realmente tem a aproximação maior da realidade. E aí um outro tema interessante para a gente falar aqui, nessa construção do lastro probatório, é sobre a prova emprestada, que apesar dessa literalidade do termo, ela não é exatamente prova no seu destino. Ela é prova onde ela foi produzida, porque respeitando o juízo natural ou processante natural, lá onde a prova foi produzida, ela é prova. Realmente ela foi trabalhada sob o contraditório e a ampla defesa e se tornou uma prova. Mas quando ela é transportada para o processo disciplinar, por exemplo, a prova emprestada, uma vez autorizada pelo judiciário para o transporte chegar aqui no processo disciplinar, ela chega aqui como fato apurável, porque aqui existe um processante natural. Então é necessário fazer uma valoração dessa prova. Essa valoração, às vezes é possível, às vezes não é. Muitas vezes é uma prova que foi construída no processo penal e ela não tem a menor possibilidade de ser valorada aqui, porque pode ser uma perícia, que o instrumento não existe mais, se desmontou, se acabou, não tem mais como fazer isso. Ou uma testemunha que foi ouvida e morreu, não existe mais, a pessoa não está mais viva. E aí como é que você valora essa prova? Mas se não valorar essa prova na esfera disciplinar, é necessário que você tenha o cuidado de que as colunas de sustentação da imposição da sanção, elas não podem estar suportadas nessa prova. Você tem que ter outras provas ali, paralelas, que deem suporte à aplicação da sanção e ela apenas se torne informativa ou explicativa daquilo que você está decidindo. Se a prova realmente, se a prova principal para a aplicação da sanção é uma prova emprestada que não foi valorada, o mesmo judiciário que autorizou a vinda da prova poderá fazer um controle judicial desse ato e desconstruí-lo, tá?
Vamos adiantar aqui agora para a gente falar sobre indiciação. Nós estamos andando aqui na sequência do nosso processo. A indiciação e defesa. O que é o momento da indiciação? A indiciação é aquele momento em que a valoração das provas foi acontecendo, né, as pessoas foram sendo ouvidas, né, durante o nosso processo disciplinar, e aí a comissão processante agora tem um momento em que ela sintetiza tudo que pesa contra o servidor, e aí ela apresenta um relatório de indiciação, para que esse relatório de indiciação seja submetido à defesa, para que a defesa faça aquele momento de defesa final e tudo em relação àquilo, à síntese do que foi apurado. Esse manejo da defesa já vem ocorrendo desde a fase inicial do processo, mas nesse momento, a partir da indiciação, a defesa fala com muito mais força, com muito mais contundência, porque há uma síntese do que pesa contra o servidor implicado no processo, tá? As provas existentes nos autos, né, por uma questão de moral e de ética, a conclusão dos trabalhos da comissão processante deverá estar umbilicalmente ligada às provas produzidas e consignadas nos autos. Não é importante, não é interessante que a comissão produza um relatório em que ela leve em conta questões que não foram apreciadas pelo contraditório e ampla defesa, não estão lá nas provas, né, no laudo probatório. E aí vem um detalhe interessante, que é a função probatória da defesa, né? Essa função probatória da defesa é uma questão que é muito interessante, muito discutida, né, porque a defesa ela tem um papel probante, né? Embora a defesa tenha todo o interesse em absolver aquele servidor, mas na realidade a defesa está exercendo um papel probante, assim como a comissão também. Só que a comissão está vendo aquilo com áreas de esclarecimento e a defesa está vendo aquilo com contornos de absolvição. Mas todo mundo está olhando para a prova, né? Então a defesa tem uma função probante. E aí um tema interessante que precisa se discutir nesse aspecto da função probante da defesa é o que foi instituído aqui na súmula vinculante número 5, aqui do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente que a ausência do advogado ou da defesa técnica no processo disciplinar não ofende a Constituição. Bom, o meu entendimento com relação à aplicação dessa súmula é que essa súmula, considerando que as súmulas elas só vinculam o legislativo e a administração, elas não vinculam o legislativo, né? Vinculam o judiciário e a administração, mas não vinculam o legislativo. Então significa que nós, pela essa multiplicidade de estatutos que nós temos pelo Brasil, é possível que a gente tenha uma norma que, diferente da 8.112, que é silente com relação à defesa técnica, a gente pode ter uma norma que obriga a presença do advogado no processo disciplinar. Considerando a obrigatoriedade legal, né, naquele estatuto da defesa por advogado, eu entendo que essa súmula não está falando com esse estatuto. Ela está falando com aqueles que não têm a previsão da defesa técnica por advogado. Então, quando essa defesa técnica é realizada por não advogado, o Supremo, na súmula 5, súmula vinculante número 5, ele disse que a ausência do advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição. É preciso a gente entender muito bem essa questão, né, pairar um pouco sobre isso aí, para a gente não ficar preso a essas questões de inviabilidade do processo, ou então nulidades do processo, que é um tema que a gente vai discutir mais adiante. Tá? Vamos aqui. Os procedimentos incidentes, né? Quais são os procedimentos incidentes do processo? Porque processo disciplinar é um negócio assim interessante. Você tem lá um estatuto, tem lá matérias, tem então as regras processuais, estão todas lá, então você diz assim, eu não tenho um conhecimento sobre processo disciplinar, mas eu dei uma olhada no estatuto, tem tudo lá direitinho, como é que faz. Eu posso seguir aquela receitinha lá que está ótimo no estatuto. O problema é que todo processo disciplinar, assim como vários processos na área judicial também, eles começam, mas a partir do momento que ele inicia, começam a surgir os incidentes processuais. E nem sempre a lei tem resposta para esses incidentes processuais. Então, essas questões são questões que a gente precisa abordar para saber qual é o mecanismo que você vai usar para superar os incidentes processuais. Eu elenquei alguns aqui para a gente trabalhar. Preliminar de prescrição. A preliminar de prescrição ela é arguída pela defesa e é reconhecida pela autoridade competente quando acontece de verdade e ela extingue o processo. Quando é que ocorre a preliminar de prescrição? Ocorre quando a administração não reconheceu a prescrição de ofício, que é a matéria de ordem pública, ela não reconheceu. A defesa, manejando o processo, percebe que o processo está prescrito, ela entra com esse incidente processual, que é da preliminar de prescrição, e pede para que a autoridade avalie aquela questão e submeta ao critério de avaliação da incidência da prescrição e, consequentemente, a extinção do processo disciplinar.
Um outro incidente muito comum nos processos disciplinares é o incidente de insanidade mental do acusado, né? A própria Lei 8.112, ela diz que quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Aqui na lei diz que a comissão percepciona isso e já propõe, mas normalmente isso não é a comissão que propõe, geralmente é a defesa que chega com essa notícia e propõe um incidente de insanidade mental. O detalhe é que esse incidente de sanidade mental ele corre em apartado no processo, e aí quando você ele suspende o processo em determinada fase, não no processo como um todo, porque pode ser que você esteja numa fase processual em que não está a depender do indivíduo que está com a sua sanidade questionada, está a depender de outras pessoas que estão sendo ouvidas, que poderão ser acompanhadas pelo defensor dele, e aí o processo pode até seguir. Mas quando chega na fase de ouvir um indivíduo, se esse processo incidental não tiver sido ainda solucionado, o processo precisa ficar suspenso até que se resolva o incidente de insanidade mental, e aí depois é que ele se integra aqui ao processo, trazendo uma resposta se pode seguir para a imposição de uma sanção ou se tem que extinguir essa possibilidade e seguir para a aplicação de uma medida administrativa para esse servidor, tá? Nós temos aqui a substituição de membro de comissão, como sendo também um incidente disciplinar. Quando tal incidente se verifica, antes do indiciamento do acusado, a substituição ocorre sem traumas, né? Por que ele fala aqui sobre essa mudança antes do indiciamento? Porque o indiciamento é um ato judicante, é um ato de juízo da comissão pelo indiciamento. Então, são 3 membros da comissão, e esses 3 membros da comissão, servidores efetivos, né, que tenham igual escolaridade ou nível de hierarquia igual ao servidor implicado ou superior, esses níveis, né? Então, estão lá compondo a comissão. Essa substituição do membro de comissão antes do indiciamento ocorre sem traumas. Tem um problema com alguém da comissão, substitui o membro da comissão, está tranquilo. Mas quando você tem um indiciamento, você tem um problema, porque você pode ter uma votação que houve pelo indiciamento e o membro substituto, quando ele tiver vistas do processo, ele pode decidir de forma contrária ao que ele substituiu e mudar o placar do indiciamento e acabar pela não indiciação. E ocorrendo a não indiciação, não tem uma sequência, há um relatório que a comissão faz, dizendo que não há elementos para indiciar e propõe o arquivamento do processo. Então, é muito importante essa substituição do membro da comissão, compreender esse fenômeno. E aí a gente tem aqui a nomeação de defensor dativo. A nomeação do defensor dativo, o que é que diz aqui o professor José Armando da Costa? Coloquei aqui um textozinho que ele botou, que parece muito com o texto da lei, mas é bem interessante a gente ver. Será considerado rével o indiciado que, citado regularmente, está legítima a citação dele, não apresente no prazo legal a sua defesa escrita. Ocorrendo revelia, será designado de ofício defensor dativo para elaborar a defesa do indiciado rével. Ora, se você tem essa situação em que o indivíduo, servidor público, é citado regularmente, ele não apresenta no prazo legal, ele é declarado rével. Essa declaração de revelia, ela faz com que a comissão designe um defensor dativo para acompanhar as etapas do processo. Esse defensor vem e acompanha esse processo. Independente da aquiescência do servidor, ele vem lá. Só que ocorre um fenômeno, que isso aí a prática nos ensina, que toda vez que você tem um incidente de revelia, quando essa revelia é decretada e o defensor dativo é nomeado, normalmente o servidor toma conhecimento desse episódio, desse incidente dentro do processo, e aí rapidamente aparece um jeito, através de associações, sindicatos, alguma coisa, aparece um advogado para vir acompanhar o processo. Um detalhe, quando a declaração de revelia e o servidor é acompanhado por um defensor dativo, as etapas do processo que foram acompanhadas pelo defensor dativo são etapas legítimas, elas não serão repetidas quando o defensor constituído chegar. O defensor constituído, agora indicado pelo servidor, vai acompanhar o processo dali para frente. Mas o que aconteceu para trás está registrado no processo e deverá continuar até o final, sem que nós tenhamos que repetir essas etapas do processo disciplinar. Tá bom?
Então, vimos aí o defensor dativo, vimos o sobrestamento, vimos a substituição do membro de comissão, né, como incidentes, vimos a insanidade mental do acusado, desculpa, insanidade mental do acusado, a preliminar de prescrição e os procedimentos incidentes como um todo, tá bom? E aí, ao final disso tudo, agora nós vamos partir para checar aqui se ficou, né, se ficou mais fixado essa temática. Nós vamos aqui agora voltar para o nosso quiz. Vamos lá? Quanto aos poderes da administração pública, é correto afirmar que, vamos lá, a letra A fala, o poder disciplinar é decorrente do poder regulador. B, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. C, o poder hierárquico decorre do poder disciplinar. O poder disciplinar e hierárquico não tem distinção. É a letra B. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Exatamente o que acontece. O poder hierárquico se estrutura e a estruturação do poder hierárquico, ele reclama uma força, uma atuação que lhe dê efetividade. Então, o poder hierárquico, o poder disciplinar, ele é decorrente do poder hierárquico. É ele que vai trazer efetividade para o poder hierárquico, tá? Vamos para o próximo quiz? Das medidas cautelares aplicadas ao processo disciplinar, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o afastamento preventivo é uma medida que se impõe em todos os processos disciplinares. Letra B, o afastamento preventivo se dará por tempo indeterminado. Letra C, o prazo para o afastamento preventivo será definido em lei. Letra D, o afastamento preventivo tem caráter sancionador. Aqui, para a gente fazer o comentário, eu vou fazer uma inversão aqui da coisa e vou pedir para que já apontemos aqui qual é a resposta certa. E aí eu vou comentar a partir já da resposta certa e das demais porque que elas não correspondem à assertiva, tá? A letra C, o prazo para o afastamento preventivo será definido em lei. Nós vimos, inclusive, na legislação da 8.112, que ela diz que o prazo do afastamento seria 60 dias, prorrogáveis por igual período. Isso se repete em vários estatutos e os estatutos preveem realmente o prazo para o afastamento preventivo, tá? Vamos ver o que diz aqui a letra A. A letra A diz, o afastamento preventivo é uma medida que se impõe em todos os processos disciplinares. Essa afirmação não é válida pelo seguinte aspecto, porque o afastamento preventivo, ele reclama pressupostos e motivadores. O que são os pressupostos? É a previsão na lei para o afastamento, mas tem que ter uma motivação para esse afastamento. Se eventualmente existe o pressuposto na lei, mas não existe a motivação para esse afastamento, então não cabe ali afastar-se o indivíduo das funções, até porque o gestor estaria cometendo praticando uma conduta extremamente temerosa. Por quê? Porque a relação funcional é uma relação de contraprestação. O que significa dizer isso? Significa que nós prestamos um serviço público e somos remunerados. Prestamos um serviço público e somos remunerados. Se você afasta preventivamente o servidor sem os motivadores, só com os pressupostos, e a legislação diz que no afastamento preventivo o servidor não tem perda de vencimentos, significa que nós vamos remunerar o servidor sem ele ter trabalhado. Então, significa que é preciso ter muito cuidado na hora de afastar preventivamente um servidor para saber se tanto atende aos pressupostos legais, como também os motivadores desse afastamento. E a letra D fala que o afastamento preventivo tem caráter sancionador. Isso também não é verdade, porque o afastamento preventivo, ele diferente da suspensão, que afasta o servidor da atividade, ele existe apenas para servir como um instrumento que viabiliza a investigação. Não tem um caráter sancionador. A sanção pode ocorrer ao final do processo, que ele tenha sido afastado. Esse cômputo do afastamento não entra no cômputo da sanção de suspensão, por exemplo, mas é importante a gente entender esse aspecto do não caráter sancionador do afastamento preventivo. Temos mais um? Qual das opções representa um incidente processual disciplinar?
Diz a letra A, instauração da portaria. B, designação da comissão processante. C, substituição de membro da comissão. D, julgamento. E aí, para não ficar tudo igual, eu vou agora comentar de uma por uma, para poder a gente depois ir atrás da resposta certa. A instauração da portaria, ela não é um incidente processual. Ela é uma etapa do processo e, inclusive, é a etapa inaugural, é a etapa vestibular, é o começo de tudo. A instauração da portaria não é um incidente, ela é uma etapa do nosso processo disciplinar. A designação da comissão processante, ela é dos elementos que compõem a portaria. Então, isso é regular em todos os processos, não é um incidente, não é algo que aconteceu fenomenologicamente, é algo que acontece em todos os processos. Então, a designação da comissão processante, ela está lá dentro da portaria. Então, é um elemento da portaria que é uma fase do processo. Lá no final, o julgamento é a conclusão de tudo. Então, todo processo tem o seu julgamento, não é uma questão incidental. Não é algo que aconteceu assim, sem previsão. É algo que já está escrito, já está previsto que ele deva acontecer. Agora, na letra C, a substituição de membro da comissão é algo que pode acontecer dependendo de alguma circunstância que reclame essa substituição do membro da comissão. Pode ser porque um dos membros da comissão adoeceu, pode ser porque um dos membros da comissão morreu, pode ser porque na publicação da portaria, embora que retardadamente, alguém chegou e levantou a questão de que aquele membro da comissão não pode integrar o colegiado porque ele tem uma relação direta com o investigado, e aí por essa razão ele precisa ser substituído. Então, isso não está previsto, isso é algo que pode acontecer eventualmente. E aí essa possibilidade está inserida dentro do contexto dos incidentes processuais. Então, como ficou totalmente na cara, vamos só ver qual é a resposta certa? Letra C, substituição de membro da comissão é um incidente processual disciplinar. Então, nós vamos agora fazer um resumo, mais ou menos assim, uma sequência do que é que nós tratamos nessa aula, e aí a gente finaliza esse bloco para que a gente avance ainda mais nos nossos temas, tá? Vamos ver aqui o que é que a gente viu ao longo desse momento em que discutimos aqui na aula 4. A gente viu os princípios processuais disciplinares, falamos da oficialidade, né, de que a administração tem a obrigação de continuar o seu processo disciplinar. A gente falou que, inclusive, ela tem a obrigação de iniciar, mesmo não sendo provocado, né? E falei também que essa oficialidade faz com que a administração siga o curso processual independente daquela contribuição de alguém que trouxe a notícia do fato ocorrido de interesse disciplinar. Ocorre às vezes o seguinte, é muito comum isso, por exemplo, na área da segurança pública, ou então na área do fisco, né? É comum acontecer isso. Às vezes a pessoa chega no órgão de corregedoria, ela traz uma notícia de uma denúncia contra um servidor e ela já pontua logo, olha, eu estou denunciando isso, estou informando tudo isso, mas não me chame de novo que eu não venho. Eu não venho mais aqui, eu não vou mais participar de nada disso, está aqui a notícia de vocês. Se a administração tivesse que contar com essa colaboração, ela entenderia, né, a comissão entenderia, a autoridade entenderia que não iria progredir porque não havia colaboração. O princípio da oficialidade não deixa que isso aconteça. Se não há colaboração do noticiante, assim mesmo a administração tem que prover os mecanismos para avançar na investigação até chegar a uma conclusão se aquilo houve ou não. Isso é o que diz o princípio da oficialidade. Então, nós vimos tudo isso, né, no processo disciplinar, alguns dos princípios que regem o processo, né, e essa regência dos processos nos balizam para que a gente possa seguir com o nosso conhecimento aqui, com nossas discussões sobre os temas do processo disciplinar. Eu falei sobre a verdade real, falamos sobre o devido processo legal, falamos sobre o contraditório, celeridade, aí a gente avançou, fomos para os fundamentos do processo disciplinar, tratamos daquelas categorias processuais disciplinares, da sindicância e do processo administrativo disciplinar, das espécies de sindicância, aí vimos aqui os aspectos da instauração processual disciplinar, abordamos com alguma atenção maior os conectivos pré-processuais, avançamos, fomos à portaria, afastamento preventivo, e aí eu estou resumindo aqui ao finalzinho, porque na aula seguinte a gente vai voltar a falar desses temas de novo, e aí vai ser o momento em que a gente aprofunda mais ainda essa temática. Então,
diante de toda essa temática que a gente já estudou a esse momento, eu convido você a nos acompanhar na próxima aula e te agradeço por esse momento. Até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.